Desejo a todos a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que vocês estejam todos bem onde vocês estão. Um abraço especial à Primeira Igreja Batista em Piritiba. Estou com saudade de vocês, com vontade de reencontrá-los e de abraçá-los novamente. Quero começar o nosso encontro de hoje com um comunicado, né? Os hospitais do Ceará estão utilizando uma substância chamada cloroquina e têm obtido bons resultados nos pacientes mais graves do coronavírus. A cloroquina foi testada pelos sul-coreanos em laboratório e descobriram que a substância bloqueia a ação do coronavírus. Porém, não havia ainda sido feito testes em seres humanos. Porém, a China utilizou de forma experiencial e teve bons resultados. Os hospitais do Ceará estão utilizando isso nos pacientes em estado mais avançado. Para que vocês possam entender, o coronavírus gera uma doença que pode ter 3 estágios. Tem um estágio leve, onde a pessoa sente sintomas de um resfriado comum. Tem o estágio severo, que é quando a pessoa sente febre, dores de garganta e dificuldade para respirar. E tem o estado grave, que é quando a pessoa entra em situação de pneumonia e os antibióticos não conseguem responder, não conseguem combater. Os estados severos tinham a tendência de ir para o estado grave, e são os estados graves que geram as mortes. Porém, a aplicação da cloroquina, embora tenha sido em poucas pessoas até agora, não está numa escala científica, mas tem gerado bons resultados, fazendo com que quem está em estado grave desça um degrau para o estado severo, e aplicando em pessoas em estado severo, eles descem para o estágio leve do resfriado e consegue então receber alta. Isso é uma vitória, né, para esse momento, porque com certeza isso vai diminuir o número de mortes e vai ajudar na recuperação dos nossos doentes. Também o Hospital Albert Einstein, junto com a rede Prevent, também vão fazer esses testes nos seus atendimentos. O Hospital Albert Einstein foi o primeiro a identificar um brasileiro contaminado com o novo coronavírus. E agora vai utilizar a cloroquina em seus testes, sabendo que isso só deve ser utilizado nos casos severos e graves, acompanhado pelos médicos. Ninguém deve comprar esses remédios na farmácia e tomar quando estiver desconfiado de um resfriado, de uma gripe. Ok? Então essa é uma notícia boa. Isso significa que a ajuda está vindo ao nosso encontro. Vamos então para a nossa mensagem de hoje. As opções que você tem é uma série de mensagens que estamos tendo aqui para sabermos quais são as opções que nós temos durante esse tempo de crise. E o nosso assunto de hoje é a opção de uma nova atitude. E estaremos refletindo que atitude podemos ter, que atitude nova podemos ter diante desses desafios da crise que estamos vivendo. Nossa reflexão está baseada em Joel capítulo 3, versículo 10, que nos diz assim: Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Um desafio muito grande, às vezes, nos faz sentir fracos e impotentes. É assim que muitos de nós se sentem diante dessa pandemia que estamos enfrentando. Muitos se perguntam, meu Deus, o que é que eu posso fazer diante de uma epidemia mundial? Quem sou eu para fazer alguma coisa diante de um quadro tão grande? Esses dias estava vendo o vídeo de um homem desesperado. Era um grande supermercado
numa das grandes capitais do nosso país. Ele estava em cima do balcão do caixa, gritando, enquanto estava sendo filmado, gritando: nós vamos morrer, nós vamos morrer. Esse desespero é a sensação de sermos pequenos demais, fracos demais, impotentes demais diante de uma crise tão grande, de um desafio tão grande. Parece que a nossa única opção é sermos vítimas. O problema é que sermos vítimas e nos sentirmos como vítimas nos leva à prostração, nos faz parar de agir quando, num momento como esse, nós devemos agir. Parece que num grande desafio a nossa única opção é o pânico, sendo que o pânico nos prende, nos acorrenta, quando na verdade deveríamos estar livres para a gente poder pensar e para poder a gente se mover dentro do nosso cenário. No entanto, a palavra de Deus fala que podemos mudar de postura diante do desafio se nós estivermos nos sentindo fracos. Nós podemos deixar de lado uma postura nula, inativa, para uma postura ativa diante do desafio. Podemos deixar de nos sentir vítimas e podemos tomar atitudes de lutadores. Nós podemos deixar de nos sentir indefesos e abertos, e essa sensação que nos faz simplesmente se render ao medo e ao pânico, e podemos usar aquilo que nós temos ao nosso redor como recurso e como arma para o enfrentamento da situação. A Bíblia nos mostra que postura é essa que podemos ter, e a Bíblia mostra como podemos ter essa postura. Por isso, de acordo com a palavra do Senhor, você pode mudar de postura para uma postura de guerreiro, para uma postura de guerreira. A Bíblia diz que podemos mudar de posturas em tempo de guerra, em tempo de grandes desafios. O nosso texto de hoje nos fala de um tempo de guerra. Porém, esse texto, que é um dos mais fortes que eu considero na Bíblia, fala de um ponto de vista diferente, um tempo de guerra, mas de um ponto de vista diferente, o que faz com que esse texto seja de fato forte. Esse texto nos mostra Deus chamando as nações para a guerra. As nações que ele está chamando são as nações opressoras, que oprimiram o povo de Israel no Antigo Testamento. O povo de Israel era o povo de Deus no Antigo Testamento. E essas nações oprimiram Israel, feriram Israel e espalharam entre as nações. Agora, Deus está chamando essas nações para a guerra. Na verdade, o texto de Joel 3 mostra Deus chamando essas nações para um julgamento, para um juízo. Só que no Antigo Testamento, o juízo envolvia guerra. Quando Deus trazia um juízo sobre uma nação, significava que aquela nação seria envolvida por uma guerra que iria lhe afetar drasticamente. Então, o que se trata aqui é de um tempo de guerra. Deus exige, então, nesse tempo de guerra, Deus exige dos seus oponentes uma postura apropriada para tempo de guerra. Ele não quer uma guerra indigna. Uma guerra digna tem que ter guerreiros. Deus quer uma guerra digna. Logo porque aqui não é guerra por guerra, aqui se trata de um juízo, de um julgamento para todas as nações naquela época. E então o juízo tinha que ser justo, tem que ser bem pesado. E se esse juízo envolvia guerras, então as pessoas que se apresentassem deveriam ter postura de guerreiros. Diante disso, o que Deus pede, o que Deus quer, é que o fraco tem que mudar. Quem é fraco tem que mudar. É então onde o texto diz: diga ao fraco, sou forte. A mudança vem aqui por uma determinação pessoal. Aquele que antes dizia para si mesmo, sou fraco, agora tem que dizer para si mesmo, diga ao fraco, eu sou forte. Os recursos também têm que mudar. Se o fraco é apenas um lavrador e usa enxadas e foices, o texto diz que tem que transformar essas enxadas em espadas e as foices em lanças. A mudança vem então com a atitude exigida por Deus na palavra forjai. Tem que pegar
as enxadas e forjar espadas, pegar as foices e forjar lanças. A atitude aqui é forjar. Deus quer um cenário apropriado para o momento, porque guerra exige guerreiros, a presença de guerreiros, a ação de guerreiros. Deus está dizendo que todas as pessoas têm a possibilidade de agir de acordo com o momento, a possibilidade de agir de acordo com aquilo que o momento exige, com aquilo que a circunstância exige. Se estão na guerra, então devem agir como guerreiros. E se não são guerreiros, podem se tornar guerreiros. É possível então mudar de postura, por isso que ele diz: diga ao fraco, eu sou forte. Agora pense comigo, se Deus exigiu isso dos seus inimigos, daqueles que oprimiram o seu povo no Antigo Testamento, imagina se ele não vai exigir isso dos que são seus. Se ele quer que os seus oponentes ajam de acordo com a circunstância, ele não vai querer isso de nós? Ele não vai querer que em tempos de guerra, de crise, de desafio, nós, que muitas vezes nos sentimos fracos e indefesos, venhamos a mudar e agir de acordo com a natureza do momento? Sem dúvida que sim. Porque, meus queridos, em tempos de guerra, a fraqueza é inútil. A fraqueza nos deixa inoperantes. E guerra exige ação, ação de guerreiros. Se você se sente fraco nessa crise que todos nós estamos passando, pense nisso. Você pode mudar. Você pode mudar de fraco para forte. Você pode mudar de um simples lavrador usando enxadas e foices para um guerreiro usando espadas e lanças, de acordo com a palavra do Senhor. Sendo assim, mude de postura. Mude de postura mudando o que você diz para si mesmo. Comece por aí, mudando o que você diz para si mesmo. Se você vive dizendo, eu sou fraco, eu não vou conseguir, mude e diga, eu sou forte, eu sou um guerreiro. Todos nós temos uma conversa interna, uma conversa que acontece dentro da cabeça de cada um de nós. Você conversa com você mesmo, existe a sua voz dentro de você mesmo, ruminando seus pensamentos. Preste atenção ao tom dessa conversa que você tem dentro de você. E dirija essa conversa interna para a firmeza, para a direção da firmeza. Deixe de dizer para você nessas conversas, eu sou fraco, e passe a dizer nas suas conversas internas, eu sou forte. Eu vou conseguir. Seus pensamentos frequentes se tornam o seu estado de espírito. Se frequentemente você se vê como fraco, se você pensa frequentemente como fraco, então seu estado de espírito será de fraqueza. Se você pensa constantemente e frequentemente de que você é forte, de que você é resistente, então seu estado de espírito será de firmeza e de resistência. Mude por aí, mude a sua maneira de pensar, aquilo que você diz para você mesmo. Além disso, mude de postura, mudando o que você está fazendo. A Bíblia nos manda transformar enxadas em espadas, foices em lanças. Está dizendo que o lavrador, no tempo de guerra, tem que deixar de fazer a lavra para aprender a fazer a batalha. Não fique mais nos cantos lamentando a sua fraqueza. Ao invés disso, haja. Ao invés disso, crie novas rotinas, mesmo agora no meio desse isolamento. Descubra novas funções, descubra novas distrações, descubra novas diversões, descubra novos passatempos, descubra novas formas de expressar a sua espiritualidade. Não dê lugar para a impotência. Ao invés disso, faça aquilo que está ao seu alcance. Você já está fazendo o que está ao seu alcance, mantendo o isolamento social para impedir o alastramento do vírus, para impedir que ele chegue em nossa região e, se chegar, se espalhe por todos nós. Você está fazendo o que está a seu alcance para proteger as nossas crianças e os nossos velhos. Use os recursos que você tem ao seu redor para você manter-se firme, para você manter-se em pé.
Não fique apenas olhando a crise, não fique apenas olhando os números crescentes, não fique parado olhando para a crise, enfrente a crise. Inclusive, enfrente a crise sendo grato, sendo grata por Deus te dar a chance de mudar de atitude, por Deus te dar a chance de agir, de você agir com aquilo que você tem. Portanto, tempo de guerra exige postura de guerreiros. Porque se trata da nossa guerra. Nós não estamos travando guerra de outros. Essa é a guerra do mundo todo, essa é a guerra de todo mundo. E, portanto, essa é a nossa guerra. Se trata da vida das nossas crianças e dos nossos velhos, e sim, se trata das nossas vidas, da nossa saúde. Quem se entregar à fraqueza se torna vítima. Pode não ser vítima do coronavírus, mas pode ser vítima do quadro geral, do desafio geral. Quem se entrega à fraqueza acaba derrotado nas suas atitudes, por não fazer aquilo que deveria ser feito em tempos críticos. Mas quem agir como guerreiro, agirá com firmeza. E por agir com firmeza terá um papel no meio de todo esse quadro, um papel importante para si e para sua família, por ter feito o que precisava ser feito. Fazendo a sua parte nessa crise que envolve todos nós. Convido você a orar nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus. Tu és a nossa força, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o socorro bem presente no tempo da tribulação. Tu és a nossa rocha, Tu és o alicerce firme para os nossos pés, Tu és o alicerce firme para a construção da nossa casa espiritual. A Ti a glória, a honra, o louvor e a adoração para sempre. Eu te peço que nesse momento o Senhor me dê graça para eu ter a atitude de um guerreiro em tempos de guerra, para eu ter uma atitude aguerrida num momento de grande desafio, para eu ter uma atitude de firmeza nos tempos em que nós estamos vivendo. Eu quero deixar a fragilidade de lado. Eu quero ser forte com a tua ajuda. Eu quero ser forte com a tua força. Obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado porque o Senhor nos deu chance, tempo e espaço para nós fazermos a nossa parte, para eu fazer a minha parte. Por isso que eu te agradeço. E é nisso que eu oro. É por isso que eu te peço. E o faço no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, a quem eu devo a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém. Deus abençoe você e toda a sua família e até o nosso próximo encontro.